Para entender as fronteiras bem finas do Código Penal brasileiro sobre os crimes de periclitação da vida e da saúde, a gente não precisa buscar casos reais, pesados ou super gráficos. Basta usar a cidade de Springfield, dos Simpsons, como o nosso laboratório de hoje. A lógica dos desenhos animados é simplesmente perfeita para dissecar aqueles momentos exatos em que ações absurdas cruzam a linha e viram crime de exposição a perigo. Bora mergulhar nessa análise e ver como a lei desenha os limites estritos do comportamento humano e do nosso dever de cuidado. Nosso roteiro para essa análise passa por 5 pontos centrais. Primeiro, o abandono de incapaz. Segundo, a exposição de recém-nascido. Terceiro, a omissão de socorro. Quarto, o condicionamento de atendimento médico. E, por fim, os limites dos maus-tratos. Começando pelo número 1, o abandono de incapaz. O artigo 133 penaliza rigorosamente o ato de deixar alguém vulnerável ao relento. Trazendo para nossa analogia, vamos imaginar a seguinte cena. É exatamente como se o Homer deixasse o vovô Ab Simpson esquecido em um posto de gasolina no meio do nada, sem qualquer meio de se proteger ou de voltar para casa em segurança. A gente não está falando só de uma falha moral gigantesca, mas sim de uma violação legal claríssima contra alguém que é incapaz de se defender dos riscos resultantes desse abandono. O grande pulo do gato jurídico aqui é o conceito de crime próprio. E o que isso significa? Significa que a lei exige um dever legal pré-existente. O Homer comete o crime porque tem o dever de cuidado, guarda ou autoridade sobre o próprio pai. Agora, se o chefe Wilhelm, por exemplo, estiver só passando pelo posto de gasolina na viatura, olhar para o vovô Abe ali e for embora, ele não comete este crime específico de abandono de incapaz. Por quê? Simplesmente porque ele não tem a guarda direta dele naquele contexto. E aí é que a tensão da lei vai lá em cima. O crime acontece exatamente na mesma fração de segundo em que o abandono ocorre. Não é preciso que um dano físico real ou algo terrível aconteça de fato com o vovô Ab para que a punição legal seja acionada. O perigo por si só já é o crime consumado para a justiça. É instantâneo. Passando para o ponto 2 da nossa análise, a exposição de recém-nascido. A formulação do artigo 134 é super específica e traz um detalhe crucial. Este crime envolve expor ou abandonar um recém-nascido com um fim exato e exclusivo, que é o de ocultar a própria desonra. O elemento subjetivo, ou seja, aquela intenção oculta por trás da ação criminosa, é o coração desse dispositivo legal. Isso ilustra perfeitamente uma divisão famosa na doutrina. Se a pessoa que comete o ato não tivesse intenção muito específica, muito especial, de ocultar uma desonra própria, a classificação cai na mesma hora. O ato volta a ser tipificado como o abandono padrão do artigo 133, que a gente acabou de ver. A intenção muda absolutamente tudo na forma como a lei enxerga e pune a ação. Um detalhe importantíssimo. Como o crime se consuma ao colocar o bebê em uma situação de perigo concreto, uma tentativa é perfeitamente possível no mundo jurídico. Basta que a ação de abandonar seja flagrada e interrompida antes de ser concluída. Por exemplo, se alguém é flagrado e impedido bem na hora de colocar a criança em uma lixeira, a lei vai responsabilizar essa pessoa por tentar colocar aquela vida em risco. Chegamos ao número 3, a omissão de socorro. Nesse ponto, a nossa conversa engloba toda a sociedade. O artigo 135 exige ação obrigatória. Pensa bem, se os cidadãos de Springfield virem alguém ferido, uma criança perdida ou um inválido em perigo grave e iminente e simplesmente ficarem olhando de longe, ignorar a situação não é opção. A lei manda agir. Mas repara na diferença. Ao contrário do abandono de incapaz, que é um crime próprio e restrito aos guardiões, aqui a gente tem um crime comum. Qualquer morador da cidade que esteja fisicamente presente na cena de perigo e cruze os braços comete o crime, desde que, claro, ajudar não represente um risco pessoal. Não precisa ter parentesco, não precisa ter vínculo nenhum com a vítima. Para não errar, a lei estabelece 2 caminhos distintos de ação. A gente pode prestar socorro direto à pessoa de imediato, mas, se tentar ajudar de perto for muito perigoso e representar um risco pessoal, não dá para simplesmente virar as costas. A saída legal obrigatória nesses casos é acionar as autoridades públicas na mesma hora para que elas façam o resgate com segurança. E aqui a gente vê uma escalada dramática dos riscos legais. O parágrafo único desse artigo dita que, se a falha em ajudar resultar em lesões graves, a pena aumenta pela metade. Agora, se essa omissão resultar na morte trágica da vítima que ficou sem socorro, a pena é literalmente triplicada. Sem brincadeira, o custo da indiferença é altíssimo. Tópico 4. Condicionamento de atendimento médico.
Esse Estatuto, o 135A, vem para combater uma realidade absurda e chocante. Seria exatamente como se o Dr. Hibbert ou o Dr. Nick, lá no hospital de Springfield, fizessem o atendimento de uma emergência de vida ou morte de refém, exigindo um cheque calção ou garantias financeiras antes de mover um dedo para salvar o paciente. É uma variação institucional gravíssima daquela falha em prestar socorro que a gente acabou de discutir. A intenção dos legisladores foi jogar uma rede de proteção bem ampla. Hoje é estritamente ilegal exigir cheques em branco, notas promissórias, qualquer tipo de garantia financeira ou até mesmo travar o atendimento porque o preenchimento daquela papelada burocrática está demorando. A vida do paciente vem sempre em primeiro lugar, sem amarras administrativas. E, por fim, chegamos ao número 5, os limites dos maus tratos. A atenção do artigo 136 é fascinante porque ela mostra que o autor do crime, tecnicamente, tem um objetivo que seria legítimo na superfície, tipo educar, disciplinar, tratar ou cuidar. O problema é que, na prática, ao cometer excessos, a pessoa cruza aquela linha tênue da legalidade e a atitude vira uma exposição criminosa ao perigo direto da vida ou da saúde. É o que a doutrina jurídica chama de tipo plurinuclear. Parece um nome complexo, mas basicamente engloba atitudes bem diferentes que são igualmente criminosas. Sabe o Sr. Burns obrigando o coitado do Smithers a trabalhar de forma excessiva e absurda, tipo polir a usina nuclear inteira usando só uma escova de dentes? Isso destrói a saúde de qualquer um. Ou então uma privação extrema de alimentação e cuidados básicos, tudo disfarçado sob a premissa de correção e disciplina. Tudo isso se encaixa perfeitamente aqui. Então, fica a grande questão. Quando é que o dever absoluto de proteger se transforma na pior traição possível à vida e à saúde de alguém? O peso que a lei coloca sobre nós enquanto sociedade, cuidadores e cidadãos é imenso. Seja nas trapalhadas intencionais e exageradas de um desenho animado ou nas situações tensas da vida real, a linha entre a normalidade e o crime pode ser cruzada em um piscar de olhos. Uma ação abusiva, uma exigência mesquinha em um hospital ou a simples inércia de cruzar os braços na rua já são o suficiente. O aviso da lei é contundente e não deixa espaço para dúvidas. A proteção da vida não aceita meias palavras, nem desculpas.